Tá? E essa noite eu quero compartilhar com você, mais uma vez, da palavra de Deus. E eu quero te afirmar aqui que Deus é bom. Sabe, o título dessas mensagens aqui, a gente nem está mudando o título, é Combatendo o Coronavírus. Mas se eu tivesse que dar um subtítulo para essa série, porque essa é a nova série que a gente está ministrando, Combatendo o Coronavírus, essa é a guerra que nós estamos envolvidos, essa é a guerra que Deus está envolvido nesse momento, que nós estamos batalhando aqui em oração, em nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome do nosso Deus. Se eu tivesse que dar um subtítulo para essa mensagem de hoje, agora, seria: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Sabe, eu tenho visto algumas pessoas que se dizem cristãs, e creio que são, não estou duvidando aqui da crença de ninguém, mas eu estou vendo muitas pessoas cristãs, membros de igrejas que às vezes eu não sei nem que igreja é, porque aparece comentário no Instagram, enfim, a gente recebe às vezes por WhatsApp, algum tipo de vídeo, algum comentário, jogando a conta do coronavírus na conta de Deus, jogando a culpa do coronavírus na conta de Deus. Não, isso é Deus que está mandando. Isso é Deus que está mandando um juízo sobre a terra, porque o mundo está muito assim, está assado. E eu percebo com isso como uma massa grande do povo de Deus não conhece intimamente como deveria quem Deus é. Sabe, se existem duas coisas que a gente precisa quando a gente começa a entender Jesus, a palavra, não mais como uma religião, mas como uma fonte, a palavra de Deus como uma fonte de um relacionamento íntimo, próximo e verdadeiro com o Deus vivo, não através de ritos e rituais, mas de um relacionamento íntimo. Há duas coisas que a gente precisa conhecer muito bem. Número 1, quem Deus realmente é. Número 2, quem nós agora somos em Cristo. Qual a nossa nova identidade em Cristo. Sabe, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios 5,17, ele dizia assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Sabe, não é difícil falar sobre graça, difícil é crer na graça, vivenciar a graça. E quando você começa a entender que a nova aliança é a aliança da graça, que em Cristo a lei caducou, o fim da lei é Cristo. Julgar, olhar para Deus e tentar entender a Deus hoje, através da antiga aliança, é um erro. É como se você tivesse hoje tentando reivindicar os seus direitos como cidadão brasileiro com base na Constituição do Império, promulgada por Dom Pedro II. Aquela Constituição pode ter sido muito boa, ela pode ter sido uma Constituição até considerada como uma Constituição para a sua época avançada e perfeita. Mas aquela Constituição, embora tenha sido promulgada, instituída pelo imperador do Brasil, ela caducou. Houve uma mudança na estrutura política do país. O Brasil deixou de ser um império, passou a ser uma república. E foi feita uma nova Constituição. E depois disso, outras constituições foram feitas. E nós estamos vivendo hoje com base na Constituição de 88. Não mais com base na Constituição do Império. Então eu não posso mais reivindicar os meus direitos nesse país com base na Constituição do Império, mas com base na Constituição que está valendo hoje. É preciso que a gente entenda isso, porque se eu começar a julgar Deus pela antiga aliança, eu vou entender errado quem Deus é. Jesus disse,
E essa é uma mensagem para a nova aliança. O ladrão, referindo-se ele ao diabo, ele diz: o ladrão vem somente, única e exclusivamente para roubar, para matar e para destruir. Eu, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, quando você ouve isso, eu pergunto para você o seguinte: o coronavírus produz vida ou produz morte? Se o que ele produz não é vida, então não vem de Deus. Se o que ele produz não é vida, não vem de Deus. Não pode vir de Deus. Porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E eu creio que você que está assistindo também crê, que Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se o coronavírus não está produzindo vida, nada do que Deus faz produz morte. O que Deus faz produz vida. Por quê? Porque Jesus veio estabelecer isso como um produto da nova aliança. Produção de vida abundante. Na antiga aliança, as pessoas sequer tinham um entendimento pleno de quem era o diabo. Se você pegar o livro de Jó, por exemplo, você vai ver que num determinado momento, Jó afirmou e usou a seguinte frase, ele disse: olha, se Deus deu o bem, por que não nos daria o mal? Deus deu o bem, agora está dando o mal, seja feita a vontade do Senhor. Foi o que Jó disse. Aí eu pergunto para você o seguinte: você já leu o livro de Jó? No mínimo, pelo menos, o início e o final? O que a gente vê no início do livro de Jó? A gente vê no início que quem fez aquele estrago todo na vida de Jó não foi Deus, foi o diabo. Foi Satanás. A gente vê no final do livro de Jó, Jó afirmando simplesmente o seguinte: Senhor, eu não te conhecia. Eu falei besteira, porque eu não te conhecia. Eu só te conhecia de ouvir falar. Eu praticava certos rituais, sacrifícios e etc., mas eu não sabia quem exatamente você era. Eu te conhecia através de uma mentalidade de religiosidade. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te vejo, eu te conheço como quem te vê face a face. E a Bíblia diz que no momento em que Jó reconheceu isso, ele foi curado e foi restaurado. E ele recebeu não somente de volta a sua saúde, mas recebeu muitas vezes mais tudo aquilo que ele havia perdido. Então eu não posso usar essa frase dentro da igreja. Por exemplo, Deus deu, Deus tirou. Meu irmão, você está passando por essa dificuldade, por essa luta, por esse problema? É assim mesmo, Deus deu, Deus tirou. Porque eu estou usando uma frase extraída do livro de Jó, que não sabia o que estava dizendo quando disse isso. Que reconheceu no final do livro de Jó, ele reconheceu: eu falei muitas coisas das quais eu não entendia nada. Falei besteira. Porque eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço como quem te vê face a face. E aí Jó reconheceu que Deus é bom. Sabe, as pessoas têm justificado, dizendo: não, Deus manda praga. E não há justificação alguma a respeito disso no Novo Testamento. Você encontra sim no Antigo Testamento Deus mandando pragas e problemas e maldições sobre o povo de Israel. Quando o povo pecava, se desviava dos caminhos de Deus, dava ruim. Quando o povo se desviava e caía no pecado, dava ruim. Mas, quando esse povo entendia que eles estavam se desviando dos caminhos de Deus e se voltavam para Deus, eles eram restaurados. Mas por que Deus mandava pragas, problemas, ou permitia que viessem pragas e problemas? Não importa o termo que você use, Deus mandou, Deus permitiu. Por que Deus mandava ou por que Deus permitia? Porque havia a lei. E Deus, por mais amoroso que fosse, e é, porque Deus é amor, ele tinha que cumprir a lei. A lei foi dada. Eu usei esse exemplo hoje pela manhã. Um juiz, numa corte, houve um julgamento. O júri disse que o réu julgado é culpado. O juiz agora vai dar a sentença. E na hora de dar a sentença, o juiz não pode dar a sentença com base em sentimentos, ainda que ele seja um homem extremamente amoroso, conhecido na sociedade como um homem piedoso,
amoroso, um homem que faz de tudo pela sua família, pelos seus amigos, que ajuda o próximo, que ama o próximo, ele não vai poder transgredir a lei em função do seu amor, ainda que ele tenha muita compaixão daquela pessoa que foi condenada. Ele, por ser um homem amoroso, pode olhar para aquele réu que é um assassino, traficante, estuprador, que aprontou, fez e aconteceu, mas ele não pode olhar e dizer assim, caramba, eu tenho uma compaixão tão grande no meu coração por esse réu, que eu vou dar para ele. Ele foi julgado como culpado. O júri disse que ele é culpado, mas eu vou dar para ele, não vou dar nem pena nenhuma para ele, eu vou aliviar a barra dele, porque eu estou muito com compaixão queimando no meu coração. Ele não pode fazer isso, ele é um homem da lei. E por mais amoroso que ele seja, ele tem que dizer, olha, segundo a lei, isso não sou eu quem estou te condenando, é a lei quem te condena. É a lei que diz que você agora vai ter que cumprir 10, 15, 20, 30 anos de cadeia, de prisão. Não é o juiz que condenou, é a lei. Não era Deus que mandava qualquer coisa, não era Deus que permitia por permitir. Aquilo, a permissão quem dava era a própria lei. Então, a lei preconizava, não adulterarás. Adulterou, Deus não podia dizer, olha, vamos quebrar o galho do rapaz aí, vamos quebrar o galho dessa moça. Não, tinha que ser cumprida a lei. Deus é amor, sempre foi amor, porque ele não muda. Ele não alterou. Ele não era uma coisa e virou outra. Ou ele era um Deus irado, um Deus malvado, e agora em Jesus ele mudou. Não, ele sempre foi o mesmo. Em Deus não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então Deus era amor, mas havia a lei como uma interface da qual não se podia fugir. Então adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. No momento em que Israel transgredia isso, vinham as pragas. Por quê? Porque essa era a lei. Nós não estamos mais vivendo na época da lei, da antiga aliança. Nós estamos vivendo na época da nova aliança. Eu tenho visto mesmo até mensagens de pastores que dizem que pregam a graça, enviando mensagens dizendo que é Deus que está mandando essa praga sobre o mundo. Não é. Não é. Essa praga não vem de Deus. E se por um acaso há alguém assistindo essa transmissão, que não concorda com isso, que acha que essa praga vem de Deus, e está pensando em mandar algum tipo de comentário falando que não, é Deus e tal, não perca seu tempo enviando a sua mensagem, porque ela será solenemente ignorada. A gente não vai perder tempo ficando lendo as mensagens dos haters, que na verdade não odeiam a nós, odeiam a Deus. Dizem que amam a Deus, mas preconizam e falam, divulgam um Deus que não é o Deus da palavra, que não é Jesus. É um Deus vingativo, é um Deus que é feito à imagem e semelhança deles mesmos. Quando nós deveríamos ser imagem e semelhança de Deus, nós deveríamos estar refletindo a bondade, a misericórdia, a compaixão, o amor e a graça de Deus, e não a ira que se imagina que Deus tinha no Antigo Testamento. E Deus tinha ira para ser derramada, porque Deus sempre ficou irado contra o pecado. Então Deus, por causa da sua ira contra o pecado, ele sabia, essa ira tem que ser descarregada, essa ira tem que ser veiculada através de um juízo. E eu vou enviar um juízo, e esse juízo vai provocar morte. Esse juízo não trará simplesmente doença ou pobreza, ele não trará simplesmente algum tipo de acidente, ele não trará simplesmente um tempo de seca. Não, esse juízo que eu vou mandar, ele vai provocar morte. Vai ser morte que esse juízo vai provocar. Então a Bíblia diz que Deus reteve a sua ira durante toda a história da humanidade. Ele reteve essa ira e descarregou essa ira, esse juízo todo em Jesus, sobre Jesus. Jesus foi o alvo da ira plena e completa de Deus contra o pecado. A ira de Deus não era uma ira contra o homem, era uma ira contra o pecado. Vá ao livro de Gênesis e você vai ver que quando o homem pecou, quando Adão pecou, Deus não amaldiçoou a Adão e a Eva. Deus amaldiçoou, disse que quem estava sendo amaldiçoada era a terra. Por tua causa, disse Deus a Adão, a terra está amaldiçoada. Sequer Deus disse
eu estou amaldiçoando a terra. Ele disse, por tua causa, Adão, por causa da tua escolha, da tua ação, isso agora trouxe maldição sobre a terra. Por quê que trouxe maldição? Não foi sequer Deus que amaldiçoou a terra. Deus apenas afirmou que a terra estava sendo amaldiçoada por causa da desobediência de Adão. Por quê? Porque Adão, no momento em que ele obedeceu ao diabo, ele transferiu para Satanás a autoridade que Deus havia dado a ele. Deus, quando criou o homem e a mulher, disse a esse casal, cresçam, multipliquem-se, que os seus descendentes ocupem toda a terra e dominem sobre a terra. Deus era o dono do mundo, mas deu ao homem a autoridade de gerenciar esse mundo. Tanto é que foi Adão que deu nome aos animais e às plantas. Mas o homem vai e acata a sugestão de Satanás. O diabo, disfarçado de serpente, vem e instiga o homem dizendo, você pode comer. Será que Deus disse mesmo que você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ah, se você comer não tem problema nenhum. Na verdade, se Deus falou isso é porque Ele está com medo de que você se torne igual a Ele. Ei, peraí. O homem já tinha sido formado à imagem e semelhança de Deus. O que vestia o homem não era tecido, não eram peles de animais. O que vestia o homem era a glória de Deus. Ele já era semelhante a Deus. Ele não precisava de comer daquele fruto para ficar semelhante. Mas ele foi enganado, a mulher foi enganada, o homem foi enganado, eles comeram do fruto, e agora o apóstolo Paulo diz para nós, lá no livro de Romanos, que aquele a quem nós prestamos obediência, desse tal nós nos tornamos servos, seja do pecado para a morte, seja da justiça para a salvação. Então agora eu preciso entender que a maldição veio sobre a terra não porque Deus amaldiçoou, mas porque Deus agora viu que a autoridade que deveria estar nas mãos do homem, sendo dirigido por Deus, foi transferida para o diabo, que esse sim é o pai de toda a maldição. É o autor de toda a maldição. Por isso Jesus disse que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Por quê? Porque quem gerencia tudo aí é o diabo. O sistema desse mundo é gerenciado por ele. Mas Deus enviou Jesus e Jesus estabeleceu agora a redenção. E nós somos redimidos um a um. O mundo não foi redimido, o mundo inteiro numa tacada só. O mundo foi redimido no sentido de que já está estabelecido o plano da redenção, o preço já foi pago. Quem quiser agora, seja quem for, no Brasil, na África, na Europa, na Ásia, nas Américas, quem quiser, é só tomar uma decisão pessoal. Por Jesus, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu creio que Ele nasceu, viveu, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia. Creio que Ele está vivo à direita de Deus Pai. Creio que Ele está hoje me chamando para a comunhão com Ele. Creio que Ele me chama agora para uma vida abençoada. Então eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador no meu coração. Eu declaro com a minha boca que Ele é o meu Senhor. É uma decisão pessoal. Pronto, você entrou dentro da redenção, fechou. É um a um. Mas a Bíblia diz que haverá um dia em que a terra também será redimida, que a natureza aguarda a redenção plena dos filhos de Deus. E que isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus, quando então nós ressuscitaremos, e aqueles que estiverem morrido em Cristo ressuscitarão, aqueles que ainda estiverem vivos sobre a face da terra terão os seus corpos transformados em corpos glorificados. Jesus virá para buscar a sua igreja, nós seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. E depois de um tempo, Jesus então voltará para redimir plenamente a terra. Mas é preciso que você entenda que nesse tempo de hoje, esse culto aqui agora não é para a gente falar sobre escatologia, sobre a segunda vinda de Jesus. Estou citando apenas aqui algumas coisas, mas é preciso que você entenda aqui que quando você quer entender quem Deus é, o caráter de Deus, como Ele pensa, como Ele age,
Basta você ir ao Novo Testamento, aos Evangelhos, e ver Jesus em ação. Jesus em ação é a demonstração da vontade boa, perfeita e agradável do Pai. Jesus nunca mandou praga sobre a vida de ninguém. Todas as pessoas que foram atendidas por Jesus sempre receberam palavras de encorajamento, palavras de bênção, palavras de cura, milagres, mas nunca Jesus olhou para ninguém dizendo: olha, mas você é um pecador que não merece ser curado, o que você merece é uma praga, o que você merece é uma doença, o que você merece é a morte. Nunca. Nunca. Jesus sempre proclamou sobre as pessoas que o procuravam bênção. Sempre. Perdão, restauração, cura, vida abundante. Porque ele veio para isso. Não julgue Deus de acordo com o que você vê no Antigo Testamento, porque Deus agia através da lei. Hoje ele age através da graça. E a graça salvadora do Senhor é uma graça abençoadora. É uma graça que nos livra do mal. Não é uma graça que manda corona. É uma graça que nos livra do coronavírus. E nós temos orado e cremos que a nossa oração tem sido ouvida. E essa maldição desse coronavírus enviado pelo inferno, essa maldição vai cessar. Porque o povo de Deus está orando. Se foi Deus que mandou, então não me peça para orar. Porque a minha oração teria que ser: meu Deus, você está enviando esse mal, então eu quero cooperar com o reino, com a vontade de Deus. Manda mais. Coronavírus é pouco, manda outro vírus aí mortal, porque eu quero cooperar, eu quero orar em concordância com a vontade do Senhor. Eu não quero lutar contra Deus. É preciso que a gente tenha uma visão e um entendimento espiritual para discernir aquilo que Deus faz daquilo que o diabo faz. Jesus tinha esse discernimento. Jesus entrou num barco e no meio da viagem de barco de Jesus veio uma tempestade. Estava Jesus e os discípulos dele no barco. Se levantou uma tempestade. Alguém vai dizer para mim que aquela tempestade foi da vontade de Deus? Foi Deus que fez aquilo ali, porque Deus está no controle? Então foi Deus que levantou aquela tempestade? Se fosse isso, quando os discípulos acordaram Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, eles acordaram Jesus: Jesus, você não se importa que nós pereçamos? Olha aí a tempestade. E a Bíblia diz que Jesus então se levantou e repreendeu a tempestade. Acalma-te, mar, cala-te, vento. E a Bíblia diz que na hora a tempestade cessou. Bom, se aquilo ali era uma tempestade enviada por Deus, então Jesus estava brigando com o Pai, estava em conflito com o Pai. Se aquela tempestade foi enviada por Deus, então Jesus deveria ter levantado e dito: Deus, se essa é a tua vontade, manda mais vento, mais chuva, mais tempestade, mais ondas, que o barco afunde e que os discípulos morram afogados aí, porque se essa é a tua vontade. Não, Jesus repreendeu a tempestade. E você, como um cristão, tem que repreender o coronavírus. Você não pode ficar em casa achando: será que é praga de Deus? Não permita sequer que passe esse pensamento pela sua cabeça. Não se deixe influenciar por esses profetas do mal, profetas aí do fim do mundo, que estão dizendo: não, isso aí é o final do mundo. Eu não sei se é o fim do mundo, eu não sei se o mundo vai acabar amanhã, eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 5 minutos. Você não sabe também? Mas eu garanto para você uma coisa: se nós estivermos vivos amanhã eu vou continuar repreendendo esse coronavírus, em nome de Jesus. Não se deixe influenciar por esses profetas aí do Apocalipse, querendo dizer que agora está tudo, que acabou, e porque Deus mandou, isso é Deus mandando para o povo se converter. Quando você fala isso, quando alguém fala isso, as pessoas de fora, elas não se aproximam de Deus, elas não se interessam por Deus, elas desenvolvem ainda mais aversão a Deus. Se elas estão afastadas de Deus, quando você diz que isso é juízo que Deus está mandando sobre a terra, aí mesmo é que elas se afastam, aí mesmo que elas desenvolvem ojeriza a Deus e a igreja. Nosso papel como servos de Deus, como filhos de Deus, como pessoas que amam a Deus, que são pessoas da nova aliança, da palavra, do Novo Testamento, da nova aliança, nossa obrigação como filhos de Deus é proclamar ao mundo a bondade, o amor, a graça de Deus.
Não se deixe influenciar por essas notícias, porque essas notícias são uma influência do diabo na mente de pessoas que deveriam estar pensando pensamentos de Deus, mas não estão. Não importa se essa pessoa que tem dito para você que o coronavírus é juízo de Deus, se essa pessoa é apenas um membro de uma igreja, se ela é um diácono, se ela é um presbítero, se é um pastor. Não importa o título que ela tenha, essa mensagem não vem do coração de Deus, ela vem do inferno. A mensagem do coração de Deus para você é: Deus te ama, Deus se importa com você, essa praga não foi realizada ou enviada por Deus, Ele te ama e Ele quer é que você seja um intercessor, alguém que está orando contra essa praga, a favor da vontade boa, perfeita e agradável de Deus, que é cura, resolução, coronavírus banido da face da terra e o mundo vivendo em paz e a igreja avançando. Essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Sabe, se existem textos no Antigo Testamento falando sobre juízo, também existem textos no Antigo Testamento falando sobre a bondade de Deus. Por que você, ou alguém aí, não é você que está me assistindo, que é da nova, ou que concorda com o que eu estou dizendo, mas por que há pessoas que só enxergam o juízo? Por que essas pessoas não conseguem enxergar a bondade de Deus? Eu fui hoje no livro de Salmos, para a gente encerrar aqui. Eu pedi até para o pessoal da banda já voltar. A gente vai servir a ceia. Aliás, já vou pegar aqui, eu deixei aqui os elementos da ceia, para que eu participe junto com você. Vou convidar você para também pegar aí na sua casa, talvez você já tenha colocado aí na sua sala, na mesinha de centro, como normalmente tem em toda a sala, diante da televisão, em algum lugar. Você já deve ter colocado aí os elementos, um copo com suco de uva, ou com vinho, dependendo daquilo que você prefira. Obviamente não vai servir vinho para as crianças, mas chame também as crianças para participar. Se tem crianças aí, chame as crianças para participar. Tem lugar nenhum na Bíblia que diga que a criança não pode participar, não. Suco de uva, pão, não importa que pão, a gente está aqui, eu estou aqui por um acaso com pão árabe. Você pode usar aí pão francês, pão de forma, o que você tiver. E eu quero mostrar para você alguns trechos, sabe, eu não vou nem abrir exatamente, mas eu peguei só no livro de Salmos. Por exemplo, o Salmo de número 1, diz que aquele que busca a Deus, que anda nos caminhos de Deus, ele é como uma árvore plantada, que ele está ali, como que uma planta, uma árvore plantada ao lado de um rio, sendo nutrido. O Salmo de número 14 fala que o insensato diz: não há Deus. Mas Deus dos céus, lá dos céus, Ele olha para ver se há quem entenda. Se existe quem entenda. O que Ele está dizendo? Quem abre a boca para dizer não existe Deus, não tem entendimento. Porque a própria Bíblia diz que quando você olha para a própria natureza, você olha para as árvores, você olha para os rios, você olha para as estrelas, você olha para as nuvens, você olha para o céu, e a natureza proclama a existência de um Criador. Você pode até não entender que esse Criador é o Deus da Bíblia, mas a natureza mostra e proclama